Fala galera, tudo tranquilo? Hoje estou aqui para responder umas perguntinhas e hoje vamos continuar falando das perguntas difíceis que trazem crises na fé. Por que coisas ruins acontecem tanto com quem não fez nada para merecer? É vontade dele? Vamos lá, essencialmente a velha pergunta: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Todos pecaram e padecem da glória de Deus, todos estão numa condição de injustiça. Não existem pessoas boas, uma só, que é Cristo. Essa foi a pessoa boa. Não existe ninguém que é bom senão o Pai, e Cristo obviamente é um com o Pai. O Filho não faz nada que não vê o Pai fazer. Cristo não pecou, foi tentado todas as coisas, não pecou. Cristo é bom, Cristo é inocente, Cristo poderia reclamar do sofrimento. Mas o que nós vemos? Cristo, mesmo sem pecar, também sofreu. A Bíblia diz que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então isso fala de um sofrimento que não pode ser só fruto do pecado, porque Cristo não tinha pecado. Então, biblicamente, de onde vem o sofrimento? Existe, então, a gente não pode falar que todo sofrimento é resultado do pecado, porque existe um sofrimento que não é resultado do pecado. São essas dores de crescimento. São coisas que passamos pela permissão do Senhor para que a gente possa aprender. Mesmo quando estamos certos, mesmo sem pecado, isso aconteceria. Agora, nós vemos também, tanto por Tiago como diversas outras ocasiões nas Escrituras, que existem dores, sofrimento, enfermidades que são atreladas ao pecado. Nem todas. Na série Cartas à Igreja falamos sobre isso. Vemos aquele cego quem Jesus curou, onde as pessoas perguntam, ele era cego por causa do pecado dele ou o pecado dos pais? E Jesus diz que não era o pecado de ninguém, era para que Deus fosse glorificado. Então, estamos falando aqui de um sofrimento que não era consequência do pecado, mais uma vez. Então, existem origens diferentes para o nosso sofrimento e a gente pode se atentar para com isso. Mas o que a gente precisa entender? Nós vivemos num mundo mau, nós vivemos num mundo que é regido pelo pecado e coisas ruins vão acontecer o tempo inteiro. Através do pecado entrou a morte no mundo e todo tipo de sofrimento. Então, esse mundo não é um mundo bom, e nesse mundo que não é bom, estamos sujeitos a coisas ruins acontecerem pela própria natureza do mundo. Agora, olhando de uma maneira pessoal, alguém teve um problema de saúde. Isso pode ter sido fruto da decisão da pessoa, ter sido negligente para com a saúde? Pode. Isso, qual seria a raiz disso? As escolhas da pessoa, vem como consequência das escolhas. Agora, isso pode ter vindo, vamos supor, existem algumas doenças, enfermidades que são genéticas, a pessoa não escolheu isso, aconteceu com ela, talvez independente do que ela fez. Porque vivemos num mundo mau. É consequência do mundo que vivemos? É. Agora, pode ser também que alguém pecou, e isso abriu uma porta para o sofrimento. Então não é sofrimento que era do interesse da parte de Deus que você passasse, isso é o fruto do seu pecado que deveria, ao mínimo, te conduzir ao arrependimento. É por isso que Deus também permite essa disciplina ao filho quem ama. Mas olhando para tudo isso, quem nós deveríamos buscar e recorrer durante qualquer tipo de sofrimento é ao Senhor. Não é somente Ele que pode nos livrar, mas Ele que pode nos ajudar a entender, a lidar com aquilo da melhor maneira. Então, se entendemos que o sofrimento que estamos passando é fruto do pecado, precisamos nos arrepender, confessar o pecado. Se entendemos que é fruto de decisões ruins, precisamos melhorar as nossas decisões. Se não entendemos, ainda precisamos recorrer ao Senhor, tanto pelo socorro como pelo arrependimento, pelo entendimento. Mas, respondendo à pergunta, não existem pessoas boas. Não existem, é só Cristo. Então a gente às vezes fica com esse filtro aqui, nós julgamos ser inocentes, mas precisamos entender que o mundo está perdido, nós estávamos perdidos sem Cristo, e é aí que vem nessa obra redentora de Cristo Jesus, que é algo extraordinário, porque Cristo não somente nos tirou do pecado, mas iniciou esse trabalho de tirar o pecado de dentro de nós. Um dia os nossos corpos serão restaurados segundo o beneplácito da vontade do nosso Senhor, teremos naturezas boas, como é a nossa natureza espiritual que nasceu de novo em Cristo Jesus. Um dia, esse mundo que está sendo destruído e corrompido pelo pecado vai ser restaurado. Cristo vai restaurar todas as coisas. Agora, nossa esperança não é apenas no dia vindouro, mas de entender que mesmo hoje, o Senhor nos socorre, é aquele que nos cura de nossas enfermidades, que nos socorre em nosso sofrimento e que também nos ensina e nos fortalece através de todo e qualquer tipo de dor. Então, se você ou alguém que você conhece está passando por dor, por sofrimento ou passaram por tragédias que não tem explicação, não adianta a gente só querer também dar uma resposta lógica para quem está passando por um momento doloroso. O que nós podemos dizer é que não é da vontade do Senhor que nós passássemos por essas coisas.
coisas, olhamos isso pelo que, né, é o padrão bíblico, não foi o mundo que ele, né, criou para ser, e é algo que ele está revertendo através dessa restauração. Então, isso cai dentro da vontade permissiva de Deus, porque ele permitiu que nós escolhêssemos, nós tornamos o mundo desse jeito. Não é Deus que está contra a parede, né, pelo estado do nosso mundo. Salmo 115:16 diz que os céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então, não é Deus que vai ter que responder pela condição da terra, são os homens. Fomos nós que tornamos essa terra uma bagunça, fomos nós que trouxemos dor, destruição e coisas horríveis, né, para a terra, e precisamos entender que um dia vamos ter que responder por isso. Então, essa terra cheia de sofrimento é fruto da maneira que administramos a terra que recebemos, voltando, né, para Adão e Eva. Mas mesmo assim, existe graça, existe consolo, existe socorro na parte do Senhor e esperança. Não somente, né, na ajuda que Ele nos traz hoje, mas mesmo em tempos vindouros, onde a morte vai ser erradicada, o pecado vai ser derrotado e a vida vai ser diferente. O Senhor enxugará de nossos olhos toda a lágrima. O Senhor se importa com a sua dor, Ele se importa com o seu sofrimento. Ele morreu para te resgatar de condenação interna e Ele te traz socorro nos dias de hoje, e mesmo no que acontece, nas dores, tragédias que passamos, um dia Cristo vai enxugar as lágrimas de nossos olhos, haverá consolação para o sofrimento que já não será mais. Então, usando as palavras do Marquinhos, toda dor é por enquanto. Nos alegramos na esperança eterna que temos em Cristo Jesus. Beleza? Falou? Olha o soquinho. É nóis. A tua alegria daqui até o fim.